Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Saúdo quem está conosco aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi feita. Certamente muitas coisas interessantes você vai querer anotar, mas basta você depois voltar o vídeo e dando pausa e vai anotando aí no seu caderninho de estudo bíblico. Nós estamos hoje aqui no Evangelho da viúva, a pobre viúva, Lucas 21, versículo 1 e seguintes. O texto, ele tem uma introdução. Jesus no Evangelho, ele não começa direto com a viúva. Aqui que está o coração da interpretação do texto. Jesus está falando para uma grande multidão. Primeira coisa para você entender Bíblia é você se perguntar: quem está falando? Para quem está falando? O que está falando? E onde que ele está falando? Você entende o contexto bíblico. Quem está falando? Jesus. Para quem ele está falando? Para uma grande multidão que queria ouvi-lo. Qual é o assunto? O primeiro assunto é para que nós tomemos cuidado com uma religião de fachada. Onde ele está falando? Junto ao tesouro do templo, junto aos cofres. Aí você já entende qual é o contexto bíblico. Jesus vai dizer assim a esta grande multidão. O que é importante para quem Jesus está falando? Uma coisa é quando ele conversa com um discípulo, é para aquela pessoa. Outra coisa, quando ele prega para os 12. Outra coisa, quando ele fala abertamente. Outra coisa, como aqui, quando ele fala para uma grande multidão. Ou seja, todos devem saber isso. Todos devem saber isso. Ele vai dizer assim: tomai cuidado com os doutores da lei. Quem eram os doutores da lei? Os que conheciam profundamente a lei de Moisés e que aplicavam a lei rigorosamente. Então eles gostavam de serem vistos como os que sabem, então, os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras das sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Se você entende aqui que eles não estão a serviço da lei, eles estão trabalhando para eles mesmos. Esse é o problema. Eles devoram a casa das viúvas, fingindo fazer longas orações. Olha aí, usam da boa fé do povo para usurpar bens materiais. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Então aqui está a introdução problemática do texto. Porque os doutores da lei, eles eram poderosos. Eles dominavam a religião judaica. E Jesus, naquela grande multidão, ele vai dizer: cuidado com esse pessoal aí. Porque eles falam uma coisa, mas eles fazem outra. Eles não estão preocupados com a santificação de vocês. Eles não estão preocupados com a sacralidade do templo. Não estão preocupados com nada disso. Eles estão preocupados com eles mesmos, com o enriquecimento deles. Cuidado, porque eles fingem até fazer orações longas, mas o que eles querem é usurpar o dinheiro das viúvas. Então veja, é uma denúncia grave de Jesus. E aqui essa denúncia vale para todos nós, principalmente para a igreja, quando é que as pessoas usam a religião para o bem próprio. Quando é que a pessoa usa de fingimento religioso para atrair para si mesma posições, honrarias, comodidade. Estava assistindo
Um dia desse, um vídeo, o padre Paulo Ricardo tem feito um grande bem para a igreja, e ele falava sobre a pregação dos padres. E é bom que ele fala também, né? Ele dizia assim: quando o fiel sai da igreja, quando o fiel sai de casa para ir à missa, pergunte a qualquer fiel se ele quer ouvir a opinião do padre. Ele dizia que o padre guarde para ele a opinião dele. Ninguém está interessado com a opinião de padre. O que a pessoa está interessada é que o sacerdote seja boca de Deus para o povo, que ele fale a palavra de Deus, a doutrina oficial da igreja. E quem fizer isso não será bem visto e nem bem quisto. Ao cuidado aí. Cuidado com as pregações adocicadas, pessoas que falam o que os fiéis querem ouvir, relativizam o pecado, relativizam a palavra, relativizam a doutrina, porque eles querem ser como os mestres da lei, eles querem ser bem vistos, eles querem andar no meio do povo, ser cumprimentado, abraçado, quer ser muito simpático. É o problema que está no templo aqui. Eles não estão preocupados com a verdade de Moisés e nem tampouco com a santificação do povo. Eles estão olhando para o bem-estar. Ou seja, eles se colocaram no lugar de Deus. A referência já não é mais Deus, nem o culto e nem a palavra. São eles mesmos. E a abertura desta leitura, Deus está nos ensinando uma alegria que muita gente não conhece. Qual é a alegria? A alegria do dar, a alegria do ofertar. Você note que o essencial da vida é ofertado para nós gratuitamente pela obra criadora do Deus Criador que nos faz criativos nele. O sol nos ilumina, nos aquece, traz a vida na terra. Ele está doando o tempo todo. Você vê uma nascente de rio, a água, ela é doada. A chuva, ela cai sobre bons, sobre maus. Você planta uma árvore frutífera, a alegria da árvore é doar para você o fruto. Você vai naquele pé, pega aquele fruto, é doação. O ar que nós respiramos, por enquanto a gente não paga, né? Mas está aí. Quer dizer, Deus fez o mundo como a sua grande doação. Há alegria em doar. Então aqui é para você entender que aquilo que Deus irá fazer e fez em Jesus Cristo, e que a viúva de Sarepta faz com o profeta, e que a viúva do templo joga a moedinha, ela está entrando em sintonia com a grande obra criadora de doação. A vida verdadeira, ela é doada. E por que ela é doada? Porque existe amor. Existe amor. Veja uma mamãe, estou dando um exemplo da mamãe, né? Papai também, vou pegar a mamãe, que tem uma criança pequenina no colo. Ela vive para a criança. A criança está com choro, ela tenta descobrir o que é de mamar, é fazer uma massaginha na perninha, é gás. Ela troca a criança toda vez que ela faz cocô e xixi, depois começa a dar papinha, ela acorda de madrugada. Veja lá se a temperatura da água está muito quente ou muito fria. Ela tenta fazer tudo para a criança. E a pergunta é: nossa, você deve estar recebendo uma nota para esse trabalhão todo, hein? Viver 24 horas para cuidar dessa criaturinha, mas está recebendo de Deus, e principalmente um coração que se doa. Ali não há valor. O valor da mãe é o próprio doar-se. Eu já escutei não de uma mãe, depois que a criança cresce e fica independente, era para a mãe falar o quê? Graças a Deus. Não, a mãe fala: saudade, viu? Interessante.
Por que a mãe consegue falar isso? Porque ela é aquela que doa. Tanto que o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus. E por que a mãe doa tanto? Porque ama. Se você conhece alguém que te ama, essa pessoa ela vai doar muito para você. Ela vai procurar fazer para você. Então, o primeiro ponto é esse. Há alegria de dar, porque a obra criadora de Deus, ela nos oferece o tempo inteiro. Deus está doando. Depois você leia com tempo o Gênesis, antes da criação do homem. Você verá que tudo que Deus está fazendo é em vista ao homem. Não é para ele, ele não precisa. Ele foi fazendo tudo maravilhoso. Lua, sol, estrela, animais, matas, árvore frutífera. A hora que tudo estava pronto e que ele viu que era muito bom, ele faz o homem. Tudo aquilo era doação. A vida é um doar-se. E Jesus começa falando de um contraste naquela época e hoje. Anote aí, duas palavrinhas: egoísmo e generosidade. Você que está em casa, se quiser fazer, quem está aqui, faça. Faça um rosto triste. A tristeza do padre. Faça um rosto feliz. Agora faça um rosto triste e feliz ao mesmo tempo. Existe? Não. Ou você vive no egoísmo, ou você vive na generosidade. Os dois juntos não tem como não. Ou você está feliz ou você está triste. Ou você é uma pessoa egoísta, ou você é uma pessoa generosa. Jesus está olhando para aquela grande multidão e chamando a todos a uma generosidade. E ele mostra os mestres da lei que são egoístas. Então, eles não são generosos. Segundo o costume da época, era natural que quando passasse um mestre da lei, aqueles judeus que estavam no templo, eles faziam uma vênia. Vênia é aquilo que nós fazemos quando entra a procissão de entrada na missa para o altar. É esse gesto aqui, ó. É vênia. Quando o mestre da lei passava, todas as pessoas faziam. Eles gostavam, né? Eles iam para um lado, voltavam e todo mundo só ficava assim. E eles se sentiam os tais, né? Já falando de se sentir o tal, eu me senti um tal, uma vez. Eu fui a Roma, no Vaticano, aí na época era Dom José. Ele falou comigo assim: vai de batina, que a batina, meu filho, abre portas em Roma, viu? Aí eu fui de batina, pus farto, tudo arrumadinho, né? Aí estou lá andando no Vaticano, aquela fila para entrar na Basílica de São Pedro, para esse negócio de metal. Aí veio um guarda suíço, eu estava com um grupo, né? Aí o guarda suíço, padre, o Guel está te chamando lá. Falei, pois não, pode passar por aqui, padre. O senhor não tem que pegar fila, não. Falei, muito obrigado, muito obrigado. Aí passei pelas colunatas ali de Bernini, para entrar na Basílica, né? Aí tinha um guarda suíço, fica em pé com a lança, né? Aí eu passei na frente do guarda suíço, ele fez assim, ó. Aí depois que eu passei, eu falei, ó, você não é porque na Santa Sé os senhores são autoridades, são do clero. Para o padre, ele bate o pé e estica a lança. Para o bispo, ele bate o pé, estica a lança e faz continência. Para o cardeal, ele bate o pé, bate a lança, faz continência, inclina. Falei para o Papa, né? Aí falou, não, para o Papa, eles ajoelham quando o Papa passa. Falei, é assim é. Aí eu não podia perder. Eu fiquei indo e voltando. E ele só assim. Falei, ó, eu tô podendo. Aí o guia falou, pode aproveitar que é só aqui, viu? É só aqui. Uma brincadeira à parte, era assim os mestres da lei.
Quando os mestres da lei passavam, todo mundo, até não tem problema nenhuma. Era uma reverência àquele que guardava a palavra. Só que eles levavam a coisa não pela palavra, mas para eles. Então, não é a palavra que é importante, não é o burrinho que leva Jesus, sou eu mesmo. Então, eles estavam no pecado grave, que é o pecado da idolatria de si mesmo. Eles ocuparam o lugar de Deus. Por isso que Jesus vai dizer: cuidado, tome cuidado com esse pessoal. Eles querem chamar a atenção sobre si mesmos. No estudo bíblico vai dizer que eles querem ser adorados e incensados pelos outros. Vocês já ouviram a frase assim, quando a esmola é muita, o santo desconfia? Não estou falando mal. É assim que funciona no Brasil. Eu não tenho vocação nenhuma, mas é zero, para ser político. Porque eu vejo que na época de eleição, eu acho muito humilhante. Eu não consigo isso não, eu não dou conta, é do meu ser, eu não consigo ser politicamente correto, não dou conta, o meu negócio ou é ou não é. Aí eu vejo e rio para todo mundo, e abraço todo mundo, aí a pessoa olha e fala assim, tá querendo alguma coisa, né? Tá querendo o seu voto. Mas é assim o jogo político, eles têm que jogar, porque eles são eleitos pelo nosso voto. Por isso que, pessoal, quando a oferta é demais, o santo desconfia. Os mestres da lei estavam nesse quesito. Eram muito... Mas eles não estavam preocupados com o povo, não. Eles estavam preocupados com quem? Com eles. Que eles só queriam os primeiros lugares, as melhores comidas, as melhores roupas. E usava da pobreza do povo para o bem-estar deles. Então eles tratavam aquele pessoal bem, não é porque eles amavam o povo, não. É porque o povo, achando-se amado, mantém no poder aquele que come bolo e dá para o povo farelo, pão e circo. Aí Jesus diz, olha, cuidado, hein? Cuidado com esse pessoal. Eles não se preocupam com vocês, eles estão preocupados com eles mesmos. Então esse é o primeiro perigo. Se na política já não é bom, imagina isso na religião. Você usar a boa fé do povo para ganho próprio. Não é que eu estou preocupado com a salvação do povo. O povo que se dane. Mas eu tenho que conquistar esse povo, porque eles vão me dar conforto. Eles vão me dar privilégio. Eles vão me colocar em cargos de destaque. Aí, não quero contrariar ninguém, então deixa eu fazer aqui a política da boa vizinhança, né? Deixa eu agradar as pessoas. Só quando você agrada as pessoas, você perde a verdade. Você perde qual é o norte da religião. Aqui ele vai dizer, eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. O que é que Jesus está falando aqui? Vou explicar porque não está no texto. Na Bíblia, viúva, meu filho, é um 0 à esquerda. A viúva estava perdida, porque ela não podia herdar os bens do marido. Quem herdaria é o filho mais velho. Ele ocupa o lugar do pai. E quando a viúva não tem filho, ela fica sem proteção nenhuma. Então o que os mestres da lei faziam? Via que tinha uma viúva, eles iam lá. Olha, você perdeu o seu marido, nós viemos orar por você, nós vamos acompanhar você. Gente, presta atenção aqui, é um negócio rasgado. Uma pessoa carente, ela é uma pessoa dominável por qualquer gesto de carinho. Tinha uma mulher tão carente, mas tão carente, que ela foi no rodízio
no rodízio. Aí o garçom chegou, falou com ela assim: coração? Ela falou assim: te amo, te amo. Só de falar com ela, coração, nunca ouvi. Tadinha, gente. Não, é de frango, de frango. Uma pessoa carente é uma pessoa maleável. Não estou falando do nome, não. Tem muitas religiões que ficam de olho em casas que perderam um ente querido, porque eles estão fragilizados. Eles vão lá igual urubu na carniça. Aí vamos na nossa, nós vamos rezar por você, nós vamos trazer aqui não sei quem, não sei o quê. E a pessoa naquela fragilidade, o que ela está precisando? De cuidado. É por isso que nós devemos ter até a pastoral, talvez a pastoral da família enlutada, uma família da enlutada, a igreja tem que ir lá fazer uma visita, uma bênção. É a fragilidade. Os mestres da lei aproveitavam a fragilidade das viúvas e faziam longas orações. Mas no final eles queriam o quê? O dinheiro da viúva. E eles falavam: olha, fiquei aqui com você, nós rezamos muito. Eu vou oferecer uma oferta para o templo. Então tá bom. O senhor volta depois? Volto. Não fala mais pensa, mas conforme a oferta, né? Então, na verdade, Jesus está falando o quê? Eles não estão preocupados com as viúvas. Eles querem ir na casa dela para devorar o que o marido deixou. E como que eles conseguem entrar na casa da viúva? Aqui que é o problema. Pela religião. É usando a religião para o bem próprio. E aí Jesus vai dizer: eles receberão a pior condenação. Se essa frase ressoa no ouvido dos mestres da lei, deve ressoar no nosso ouvido. Quando eu falo nosso, padres, diáconos, padres e bispos. Porque quando você fala: padre, vai lá em casa abençoar, eu quero confessar, me dê um conselho, você confia naqueles que são homens de Deus. Então, se chega na sua casa um padre, o que a gente faz? Ou pelo menos o que as pessoas fazem? Ela abre a casa, elas servem comida. E se a pessoa for usurpador, que tem, viu? Tem, porque eu vejo. Eles começam: porque estou precisando de um relógio. Estou precisando trocar meu carro. E as pessoas carentes e que têm, começam a bancar. Não pela amizade, mas pela religião. Eu até postei no meu Instagram, que tem coisa que eu não posso falar, né? Mas quando algum bispo fala, aí eu posto. Porque o bispo... Aí teve um bispo que eu postei um dia desse, ele falando que ele foi uma paróquia, e o padre era da teologia da libertação. Aí o padre falou: não, aqui é humildade. Aqui nós somos os pobres. O bispo: vamos ver o discurso seu dos pobres, como que funciona. Aí ele chegou na capela, a vela, uma maior, uma menor, o forro do altar não estava passado, a igreja empoeirada, a tintura da igreja descascando, o cálice sem muito lustre, tudo assim. Aí o padre: está vendo? Aqui é a humildade, é a comunidade da humildade. Nós somos pelos pobres. Aí o bispo, que não é bobo nada, falou: tá bom, padre. Celebrou de qualquer jeito, olhou para o padre com a túnica curta, furada de um lado, puída da outra, uma estolinha torta. Aqui, é humildade, é a pobreza pelo reino. E o bispo só de putuca dele. Acabou a missa. O bispo falou assim: padre, só uma coisinha aqui, deixa eu ver seu celular. Esse bispo é dos meus. Deixa eu ver seu celular. Não tem problema o celular do padre. O problema é que a pobreza dele era só para as coisas de Deus, porque para ele era o melhor. A hora que ele tira o celular,
era um iPhone desse último. O bispo: vem cá, padre, esse carro aqui é de quem? Aí meu, porque eu troquei, porque eu tenho que servir a paróquia melhor. Então eu falei: então você pegou um carro automático, com ar-condicionado. Para a igreja é a pobreza, para o Senhor é a nobreza, né? Está lá no Instagram. Não tem problema o padre trocar de carro e ter celular, o problema não é esse não. O problema é o discurso, para grego ver. A tal padre é humilde. Aí o bispo falou: você é humilde nas coisas de Deus, porque para você não tem humildade nenhuma. Então veja, meus irmãos, cuidado com os mestres da lei de hoje. Ah, porque fulano de tal fica gastando dinheiro, muito luxuoso, e gosta de coisas de igreja do melhor. Só que a pessoa está falando aquilo que é de uso eclesial para Deus. Porque para Deus pode ser de qualquer jeito, mas para a pessoa, não. É o que Jesus está condenando, usando da religião para enganar e ludibriar o povo, atraindo para si a graça das pessoas, não porque ele quer salvá-las, ele tem interesse por trás. Meus irmãos, a religião precisa ser desinteressada. É claro que os senhores, você que está em casa, você que está aqui, são os colaboradores. Eu não vou tampar o sol com a peneira. São os dizimistas, os doadores. A gente fez aqui no santuário inúmeras campanhas, campanhas caras. Fechamos agora a campanha do vitral, R$70 mil. São valores expressivos. Mas aqui uma coisa é você investir na casa de Deus, é você mostrar para o povo que é um valor da evangelização. Outra coisa é fazer a campanha de 70 mil para mim. Não, meu filho, viva a humildade, viva a pobreza. Ah, padre, tá bom, mas eu queria tanto. Não, meu filho, férias. Férias é uma coisa desnecessária. Mas se você quiser tiver férias, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Temos aqui perto de nós a praia de Cajuru. A praia de Cajuru. Eu vou lhe dar uma passagem de ônibus, Braulino. Você pega aqui na rodoviária. Vai para a praia de Cajuru, até um cachorro-quente eu te ajudo. Ô, padre, mas que humildade do senhor. Só vai... Não vou com você não. Eu vou ano que vem para Angra. Porque tem uma família que me convidou. Quer dizer, para nós, a praia de Cajuru. Aí a humildade aí. Vocês estão entendendo o discurso? Este é o problema. Jesus não está condenando as pessoas, igual aqui, ó, que vestem bem. O problema não é esse. É usar a religião para o bem próprio e a pobreza sua. É o que muitos hoje têm. Eles têm o quê? Discurso. E o problema, as pessoas compram discurso. Eu não posso falar o nome aqui, que eles me processam, aí processa mesmo. Mas eu vi, há um tempo atrás, uma entrevista do Cabrini. Como que o Cabrini, uma pessoa tão renomada, estudada, que ele caiu numa furada dessa? Entrevistando um líder de uma igreja, bem financista. A pessoa com um relógio de plástico digital, aqueles relógios velhos que eu usava quando era criança, relógio mais escavacado, uma blusa puída. Todo mundo sabe que o cara tem mansão nos Estados Unidos, voa de jato para cima e para baixo, mas eles querem passar o quê? Não, qual a imagem que eu vou vender? Aí o Cabrini pergunta: esse relógio aí? Não. Para que relógio caro, Cabrini? A gente está de passagem. Estou com os olhos no céu. A gente colocou o relógio para entrevista. Depois o pessoal mais venenoso tirou várias fotos do cara pregando e foi avaliar o relógio do cara. Relógio de 15 mil, 20 mil, 45 mil reais. Mas a entrevista era R$2,90. O problema não é... Vocês estão me entendendo? O problema não é o relógio. Porque se ele ganhou um relógio de 40 mil, o relógio é dele, pode usar. O problema é o discurso. É o que eu estou vendendo. Cuidado com os mestres da lei. Eles falam uma coisa, mas eles não querem viver o que eles estão falando. Eles estão de olho no cofre. É no cofre. Aí Jesus vai dizer que a desculpa deles rezarem
não é que eles estão interessados na viúva, eles estão interessados no... Cuidado, gente, eu atendi há pouco tempo, aí sai para você que está em casa também, isso aqui vai dar corte, né? Uma viúva bonitona, as viúvas hoje são bonitonas, uma viúva bonitona, e além de ser bonitona, recebeu, um cascalho bom do marido. Apareceu um rapaz, que ela já tem os seus 60 anos, ele estava com 25. Gente, mas é muita inocência. E ela ainda me disse: padre, o senhor acha que eu não sou mulher para conquistar um rapaz de 25? Ela ainda perguntou: o senhor acha que eu não sou mulher o bastante para ter o amor de um homem? Eu falei: minha filha, isso aí eu não vou entrar nesses méritos, mas esse seu namorado, eu vou colocar um nome nele, é os mestres da lei, que vê uma viúva, ficam loucos. E com você, quem dera que estivesse fazendo com você orações demoradas, né? Ele está fazendo outras coisas demoradas. Aí ela só está ficando toda e está sustentando o cara. Aí a filha dela me disse depois que levou o cara para casa, já deu carro, já levou o cara para Miami, já vai dar para ele um apartamento. Não dá, né, gente? Aí vocês vão me desculpar. Tem gente que parece lobo, quanto mais velho, mais bobo, né? Quer dizer, as pessoas estão de olho. A pessoa, você tem que pensar nisso. A pessoa, ela gosta de mim, ou ela gosta do que eu tenho? Ela gosta de mim, ou ela gosta do que eu ofereço? Tá bom, padre, eu entendo o que o senhor disse, mas como que eu descubro isso aí? O dia que você precisar falar não para a pessoa, veja como que ela vai reagir. Isso é simples. O teste é esse: sim, 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 sim. Não. Acabou. Tudo que você fez acabou. Ela fica com aquele não, porque ela não está interessada em você. Ela está interessada no que você pode oferecer. Tanto que entre amigos, a gente fala sim e não com facilidade. Olha, eu posso, infelizmente eu não posso. Eu vou, infelizmente eu não posso ir. Você continua? Não, quem está interessado, ele não sabe lidar com o contraditório. Então aqui, a atenção à viúva por causa do que ela tem. Aí Jesus, que é muito esperto, ele sai desse discurso de usurpação da pobreza do outro, e ele vai para o que está acontecendo no templo. Jesus, ele está, eu anotei aqui, é num ambiente que se chama... Onde que eu anotei isso, hein? Mas vai chegar aqui. Eu queria falar para vocês. Tem um nome, eu pesquisei o local que Jesus está. Vai chegar aqui. Aqui, achei. O nome é gasofilácio. Jesus estava nesse ambiente. O que é, padre, esse galofilácio? É o tesouro do templo. Ficava no átrio das mulheres. Era assim que chamava. Porque tinham 13 cofres lá. Porque tinha outro átrio no templo, o da adoração, o da alimentação. Ali eram os cofres. Então Jesus estava exatamente no galofilácio, que é o tesouro do templo, no átrio das mulheres. Então ele está de olho nas pessoas. É ali que se apresenta os dons, as ofertas. É ali que se coloca o din-din. Aí Jesus estava sentado no templo, diante do cofre da esmola, e observou como que a multidão colocava suas moedas no cofre, e os ricos colocavam uma quantidade maior de moeda. Primeira coisa, nesta época não existe nota, não tem papel moeda, só existe o metal. E o cofre do templo, para não ficar feio, né? Onde que é o cofre?
eles colocaram o nome de trombeta. Até num livro que eu estava estudando ontem, chama de shofar, aquele chifre do cerco de Jericó. Mas trombeta. Por que trombeta? Porque ela tem a boca larga e ela vai afinando até que a moeda caia no reservatório. E a trombeta era de metal. E a moeda era de metal. Pensa, compadre. Quando você pega um metal e joga no metal, faz o quê? Exatamente. Então os ricos pegavam aquelas moedas e faziam todo mundo. Nó. Aquele ali, ó. Quanto mais barulho, mais rica era a pessoa. Estava jogando muito metal. Só mudou o nome, né, gente? Há 2000 anos chamava trombeta. Hoje chama como? Carro, celular, marca. Estou falando mal não, mas você sabe que eu não estou mentindo. Há pessoas que têm casa que nem reboco por fora tem, mas troca de carro todo ano. Tem celular, o último, todo lançamento. Qual que é a prioridade da pessoa? É a sociedade. Ela não quer o bem-estar dela, não. É a sociedade. Eu li um texto há muito tempo no seminário, falava sobre o rico e o pobre. Era como se fosse uma pessoa da igreja vendo duas pessoas chegando para a missa. Aí parou um cara com um carro caríssimo, rodando a chave na mão com a marca do carro, todo mundo vê qual que era a marca, um relógio, ele entra, senta, um corte muito bem feito na roupa, todo mundo olha e fala assim, esse aí nem bala na agulha. Aí o outro foi e parou um carro mais popular, sai com a mulher e 2 meninos, senta, o pessoal olhou e falou, esse aí é trabalhador. Aí o texto fala assim, agora vamos ao contexto. Aí ele começa por essa família. Este cara não tem dívida, as 2 crianças estudam, a mulher também trabalha, eles adquiriram ano passado uma casa própria, este carro, ele só tem 2 prestações para quitar o carro, e eles estão juntando um dinheiro para ano que vem passarem uma semana na praia. Aí vai para o primeiro. Esse primeiro está endividado, deu calote no trabalho, o carro é alugado. Na verdade, no final da história, qual que era a família mais equilibrada e rica? Era a do homem mais humilde. Porque o primeiro, ele não estava interessado se ele era ou não era. Ele queria o quê? Vender a imagem. Aqui está o problema. O problema não é você oferecer o dinheiro no cofre. Não, o problema era, por que eu coloco o dinheiro no cofre? Porque eu quero ajudar as coisas do templo, ou eu quero que as pessoas me vejam colocando o dinheiro no cofre? Porque eu vou falar o nome dos cofres aqui, eu pesquisei. Você vai jogando o dinheiro no cofre, se sobrou moeda, você pode ir jogando no outro, né? Vamos supor, eu quero oferecer para o templo 2 rolinhas. Então são 4 moedas. Então eu jogo 4 moedas. Eu tenho mais moedas, eu vou jogando nas outras. Quanto mais cofre a pessoa jogava moeda, mais dinheiro ela tinha. Por isso que Jesus está sentado ali, de olho, ó. E o povo está que dá-lhe moeda. Então quais são os cofres que tem? Vamos lá. São 13 cofres. O cofre, os 2 primeiros cofres que são maiores, o primeiro é para o imposto do templo daquele ano, e o segundo, o imposto para o templo do ano anterior, que as pessoas tinham que ir em Jerusalém uma vez por ano. Se você não foi no ano anterior, você joga nos 2, deste ano e do ano passado. Se você esteve no ano passado, você jogará só no primeiro. O cofre 3 ao 7, o 3 é para as rolas, oferecer as rolas no templo. O 4, as pombas. O 5, lenha. O 6, o incenso. E o 7º, vasos de ouro. Como que funciona isso? Estou explicando para vocês entenderem. Eu chego lá com 4 moedas.
Eu quero oferecer incenso no templo. Eu não posso pegar um incenso e pôr outro no templo, não. Eu jogo a minha moeda na trombeta, que é o cofre do incenso. Aquela moeda cai, o sacerdote não sabe que fui eu que julguei, mas Deus sabe. Então ele calcula o número de moedas e para cada moeda ele coloca incenso no templo e ele reza para quem pagou o incenso. Por isso que eu coloquei no incenso. Eu quero oferecer lenha para que o fogo do templo não apague. Eu coloco a minha moeda onde? No cofre da lenha, que é o cofre número 5, a trombeta, quinta. Estão entendendo? É assim que funciona. Então você jogava a moeda e o sacerdote oferecia a oferta. O cofre 8 era o dinheiro que sobrava das ofertas pelo pecado. Graças a Deus, né? Você pecou, você ia no templo e oferecia lá o holocausto, sacrifício para o seu perdão. No final, você pagou lá 2 pombas, 2 rolinhas, um incenso, lenha. Sobrou 2 moedas. Não leva não. Você vai jogar na trombeta, 8ª. O que sobrou, né? Era uma oferta a mais. A trombeta 9 a 12 era as ofertas pela culpa, era 9 a 10. Se você queria ofertar aves maiores, a 11, oferta aos nazireus. O que significa isso? Os consagrados, os que viviam para o templo, era uma oferta para eles, né? Os que estavam de acordo com a Torá. E o cofre 12 para aqueles que foram curados de lepra, os leprosos purificados. Eles jogavam no cofre 12. Do 12 ao 1 eram trombetas grandes, bonitas. Mas eram quantos os cofres? 13. Qual era o 13º cofre? Contribuição voluntária. Eu não tenho dinheiro para comprar uma rola, uma pomba, lenha, incenso. Não, é tudo muito caro. Então, se eu não tenho dinheiro nenhum que compre tudo para cá, eu vou jogar o meu aonde? No último. O último, ninguém quer saber. É o que menos rende. Jesus está olhando, dá-lhe moeda, dá-lhe barulho. Chegou a viúva, ela começou lá do primeiro. Ela foi andando e terminou em qual? No 13. E ela joga 2 moedas. Aqui o texto vai dizer que ela jogou 2 leptos. Para você entender o que é isso. 1 denário é 1 dia de trabalho. Tem moedas mais valiosas, mas denário é 1 dia. Você trabalhou para mim 1 dia de trabalho, eu te dou 1 denário. Pessoas que tinham dinheiro jogavam 50, 100 denários, enchia a mão assim, jogava na trombeta, o templo todo olhava. O que é para desse lepto? Você pega 1 denário e divide ele por 16. Ela pegou 2 desse e julgou. O que comprava com isso? Só para você entender, vamos falar do nosso real. É alguém que chega, eu nem sei se tem essa moeda mais, mas tinha, sumiu. Moeda de 1 centavo não se vê mais. Hoje é de 5 para cima, né? Então vamos pegar 2 de 5 centavos, ou 2 de 1 centavo. A pessoa pegou aqui essas 2 moedinhas, ó. Minha pergunta é, qual o barulho que faz, gente? Moeda de 1 centavo caindo. A gente escuta de R$1, né? A advogada de R$1, ela gosta, né? De aparecer. Blá, 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 blá. A de 1 centavo. Foi isso que a mulher fez. Ninguém olhou para a mulher, porque não fez barulho nenhum. Só que Jesus disse assim para os discípulos, vem cá. Vocês estão vendo aquela viúva ali? Ela acabou de julgar. Não julgou nada não, Jesus. A gente não ouviu nada, não fez barulho. Falei, porque ela é pobre. Eu vi ela julgando. Ela julgou um lepto. É tão fininho que nem barulho faz. Mas eu vou contar para vocês. Ela foi a que deu mais do que todos os outros. Jesus não está falando
de valor financeiro. Ele está falando de entregar a própria confiança em Deus. O texto não está falando do dinheiro, ele está falando da confiança. Porque aqueles que davam muito, eles eram muito elogiados. Porque eles julgavam a moeda para serem vistos mesmo. Porque a pessoa que tem mais, ela pode oferecer mais. De vez em quando eu atendo pessoas que têm uma condição financeira muito boa. Eu falo, não é pecado nenhum se você não roubou, se você não passou a perna a ninguém. Se é fruto do seu trabalho, pode ter o dinheiro que você tiver. Quanto mais você tem, mais você pode ajudar. A questão não é o dinheiro, porque tem muito rico, isso aqui eu faço questão de dizer, tem muito rico que vai para o céu e tem muito pobre que vai para o inferno mesmo. Porque a questão da salvação não é o bolso, é a fé, a adesão, a conversão, mas passa pelos bens materiais. O problema de Jesus não é o rico colocar muito, porque o que se espera do rico? Que coloque muito mesmo. O que se espera do pobrezinho? Que coloque pouco. Mas a questão não é a moeda, é o coração. O rico jogava para ser visto, e a mulher jogou para ser vista por Deus. Tanto é que todos os outros receberam elogios. Você viu aquele lá? Ele começou no primeiro, já está no oitavo. Olha lá, é só moeda que cai. Misericórdia. Aquele lá tem bala na agulha, viu? Elogio. Mas só que a pobre viúva foi elogiada também. Foi. Mas quem a elogiou? Jesus. Olha para cá. Na sua vida, você está buscando elogio das pessoas ou de Jesus? O que você tem ofertado? Você está buscando a aprovação das pessoas ou de Jesus? Porque o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Os ricos deram muitas moedas, mas era sobra. Sobra. Quer ver só um exemplo? Ficar mais claro. Vem cá. Trouxe para você aqui um pouquinho de caviar. Não quer vir nem comer, eu sou osso falar. Então trouxe para você. Padre, muito obrigado. Caviar é caríssimo. É caríssimo. É porque ontem eu recebi lá em casa umas pessoas mais elegantes, e as pessoas levaram caviar. Aí nós comemos, etc. Aí sobrou. Aí eu trouxe para você. É caviar, só que ele estão entendendo o evangelho? Ele jogava muito, mas aquele muito era o quê? Aí não vale, gente. Pode ser muito, mas se é sobra, para Deus, Ele quer sobra nossa. Aí chegou a viúva e julgou só duas. Por que a dela vale mais? Porque não era sobra, era a única coisa que ela possuía. Ela se jogou na providência de Deus. Deus não espera aquilo que está no nosso bolso, mas aquilo que bate no nosso peito, o nosso coração. Se você entregar para Deus o seu coração, Ele vai tirar os olhos do cofre. Aquele que pode mais oferecerá mais, o que pode menos oferecerá menos, mas o importante é aquele que ofereceu o coração. Então Jesus fala a respeito da gratuidade que começou na viúva de Sarepta, que nós ouvimos no texto, eu vou pregar hoje à noite sobre ela, só sobre ela, mas aquela mulher que estava lá com um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo para fazer o último pão para ela e o filho comerem e depois morrerem. O profeta de Deus chega e diz: não, só fazer o pão para mim. Era para falar o que com ele? Só dá igual que as mestres da lei, hein? Está preocupado só com você, a gente quer que se dane. Só que aqui foi o contrário. Os mestres da lei iam na casa das viúvas para pegar o dinheiro para eles. O homem de Deus pediu que ela fizesse o último pão, porque ele era um homem de Deus de verdade. Ele disse: olha, se você fizer, a farinha não se acabará e o óleo não secará. E ela acredita na palavra, e ela faz para ele o último pão. Ele falou: agora pode fazer para você e para o seu filho.
Ela olha na lata, a farinha está lá e o azeite não diminuiu. E ela foi fazendo para o homem, para ela e para o menino, dias e dias, a farinha não diminuiu, o azeite não secou, até que Deus enviou a chuva. Ou seja, o que essa primeira viúva fez, que agradou a Deus, e que a segunda fez, e que agradou a Deus, e que nós devemos fazer, e que agrada a Deus? Não é dar para Ele o que está sobrando, é dar para Ele o que a gente tem. E sobretudo, o que a gente é. Ele não está pedindo o que está no seu bolso, ele está pedindo o que está no seu coração. Então aqui é essa oferta. Deus me deu o seu Filho Jesus. O que eu estou dando para Ele? Deus me dá o melhor tempo. Qual o tempo que eu estou dando para Ele? As pessoas não veem não, mas peixe morre pela... Veja na sua família, no seu trabalho, as pessoas que falam com você assim: sabe por que eu não vou à missa no domingo? Porque é tanta coisa que não sobra tempo. A palavra aí. Eles não vêm porque não sobra. Aqueles que vêm é porque sobrou. Não vale. Deus não quer moeda de sobra. Ele quer o seu melhor tempo. Eu não estou rezando durante a semana porque não sobra tempo. Eu não visito um asilo porque não sobra tempo. Eu não ajudo quem precisa porque não sobra. A pessoa só está dando sobra para os outros. Por quê? Porque o prato principal é dela. Enquanto eu tiver o melhor, está sobrando nada. Então é isso que Deus quer de nós. Por último, nada traz mais felicidade que a alma devolver a Deus o que de Deus recebeu. Se a gente pensar bem, não precisa estar em depressão não, viu? Só para a gente pensar. Tudo que a gente fala que é meu, o dia que você morrer, você vai ver que é emprestado. Não é seu, está com você. É só você morrer hoje. Eu fico vendo como que a vida sem Deus é uma vida vazia, não é? A pessoa tem lá a casa dela, o guarda-roupa com as roupas dela, sapatinho, tudo arrumadinho. Pega uma senhorinha, acompanhei um caso desse em Itaúna. Tudo arrumado, a família tratava muito bem. A senhorinha está lá, esperando seus 90 anos. Tem a pessoa que dorme com ela, os filhos também revezam. Uma madrugada, o filho levanta, vê que ela está com a coberta assim no meio, levanta a coberta, vê que ela está muito fria. Não consegue pulso. Chama a família, ela morreu dormindo. Primeiro o choque, o luto, enterrou. Ela não escolheu o vestidinho que ela ia ser enterrada, e a família que comprou. A única coisa que ela levou para a tumba foi esse vestido. Eu não sei nem quanto vale e se vale. Tudo que era meu, em poucos dias já estava tudo sendo repartido. As filhas pegaram alguma coisa para elas, juntaram as roupas todas, levaram para os asilos de Itaúna, os mantimentos que tinham, os filhos dividiram, porque ninguém quis morar na casa. Ou seja, em poucas semanas, tudo que era meu, não era de ninguém mais. Porque a gente acha que é meu. E Jesus vai dizer, olha, a única coisa que é sua é a vida que você pode me entregar. O resto é tudo emprestado. É você bater a bota hoje, tudo que você tem passa para a mão de outra pessoa, próxima ou não. Aí vocês já viram a briga que está, a maldita herança. Porque a pessoa nem parou de respirar no CTI, tem advogado mexendo com papel. Isso eu já vi inúmeros casos. A pessoa nem morreu, já tem gente mexendo com... Por quê? Porque a pessoa sabe, é dela enquanto ela está viva. O dia que ela morrer, não é dela mais não. E finalizo, para você entender quais são as duas moedas. De um homem muito rico, e ele se viu numa morte iminente. Ele falou assim, eu não vou sobreviver a isso. Ele vai e chama a mulher, fala com ela assim, amor, eu tenho meu último pedido.
quando eu morrer, eu quero ser sepultado com todo o meu dinheiro. Porque eu trabalhei a vida toda para ter o que eu tenho. Quando você entrou na minha vida, você já entrou e eu já tinha esse dinheiro. Esse é o último pedido, amor? Tá bom. A mulher, meu Deus do céu, você quer dar uma vida confortável para mim, para os filhos, ele quer ser enterrado com dinheiro. E tinha testemunhas. Aí você conhece o povo, né? Correu pela cidade. Fulano quer ser enterrado com a fortuna. O pessoal foi para ver se pelo menos caía uma nota do caixão, né? A hora que o pessoal chegou no velório, estava o cara deitado, só flor, não tinha dinheiro nenhum. E ele com a mãozinha assim, segurando um tubinho de papel. Todo mundo falou assim, que coisa, a pessoa segura terço, ele está segurando um tubinho de papel. Aí chegou o padre, que não sou eu, mas o padre muito curioso, chegou, cumprimentou a todos, também queria ver, olhou para a tumba lá do caixão, não viu dinheiro nenhum. Aí falou com a viúva assim, por favor, tudo bem? Tudo bem, padre. Só uma pergunta. Seu marido tinha o desejo de morte? Eu não estou vendo aqui o dinheiro. Falou, padre, eu tentei. Mas era tanto maço de dinheiro que eu tentei colocar o maço, ficou caindo do caixão, ele ficou até flutuando, tanto dinheiro que era. Eu tive uma ideia. Eu falei com o meu advogado, pode depositar tudo. Fiz para ele um cheque nominal, dá na mão dele. Ele vai trocar esse cheque na profunda do inferno. Pode tocar o enterro, meu filho. Meu filho foi o cara a ser enterrado, a mulher teve uma vida de rainha. É para você entender o quê? O dinheiro era dele? Claro que era. Mas até morreu não é mais. Se a gente soubesse que a nossa vida também é emprestada, a gente não ficaria como aqueles que querem parecer bons para os outros, mas sim para agradar o coração de Deus. Por isso que Deus não é interessado se você é rico, se você é pobre, se você é negro, se você é branco, alto, baixo, magro ou gordo. Ele está interessado em quê? Se o seu coração já foi ofertado a Ele. Que esta viúva nos ensine a apresentar para Deus o que nós temos de melhor, que é a nossa própria vida. Todos ofereceram o que sobrava. Ela ofereceu a única coisa que ela tinha. Façamos o mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.